Se você pertence a um círculo religioso, uma denominação, que não pode assistir televisão, não pode ir na praia, não pode beber vinho, não pode trabalhar no sábado, não pode tomar café, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode casar de novo, não pode. Não pode. Colossenses 2, 18 a 23. Não pode. Romanos 14. Não pode. Vê bem. Vou começar pelo final. Se você desobedece essa regra, preceito, lei, dogma, doutrina, o que você quiser chamar, você está pecando e você vai pro inferno, como diz o pastor de Portugal nos vídeos que ele me odeia. Lá tem um pastor de Portugal que ele diz: que tu vais pro inferno. Você vai para Você vai pro purgatório. Como assim, Akio? Olha o presente de ser evoluído e ser, por exemplo, da filosofia EC fora do sistema. Quem está na filosofia EC sabe que dentro do EC, você que tem que ter domínio e equilíbrio. Pode beber vinho, pode isso, pode... Você sabe que não existe proibição. O que não pode é ferir o próximo. E também não pode ferir a si mesmo a ponto que você perca o controle emocional e comece a ferir o próximo. Porque alguém vai dizer: beber então eu posso, porque beber eu estou ferindo a mim mesmo. Mas você vai beber tanto que daqui a pouco você perde o controle emocional e vai começar a ferir o próximo. Quem é evoluído tem um grande privilégio. Preste atenção, você que é da filosofia EC. Olha que alegria. Você não vai ser cobrado. Porque para você que evoluiu, elastificou a consciência, Paulo disse em Romanos 14, aquele que não considera um dia superior a outros, mais sagrado que outros, ou os legumes, a carne, a questão do vinho, aquele que não considera para si, na sua consciência internamente, aquilo como erro, descaminho, despropósito, então para este não é ramartia, errar o alvo. Ele não está errando, porque ele não se condena. Mas se tu és um islâmico, muçulmano, judeu que quer obedecer os 613 preceitos da Torá, do Talmud, se você quer obedecer a Torá, letra a letra, olho por olho, dente por dente, se você quer obedecer o dogma do regulamento interno das Assembleias de Deus, da Deus e Amor, da Adventista, da Congregação Cristã, se você pertence a uma denominação que a saia tem que ser lá na Vó Rosa, no William Branham, no Tabernáculo da Fé, no Carismático, que não pode isso, não pode... Você tem que obedecer. Se uma senhora vai até lá, em Aparecida, faz suas devoções, aquilo ela considera bem. Mas se ela é uma católica não praticante, desobedece o círculo a qual pertence, o diz pertencer, então ela está prevaricando. Quem está entendendo? Não, vocês não vão entender ainda porque eu nem comecei, vou começar agora. Eu tenho combatido que nas universidades, se você é da universidade, você sabe disso. Se você não é, mas conhece alguém que é ou não conhece, procure conhecer e se enturmar mais e se atualizar, evoluído, evoluída. Converse com a nova geração agora, seus filhos, seus netos. Eles sabem o que é universalismo.
panteísmo, relativismo. Tudo é relativo. Hoje você vai falar da verdade para alguém, para um jovem. Quem já passou por essa experiência, agora sim o chat devia estar se movimentando e não antes. Agora sim, vocês estão sendo requisitados e não antes. Eu pergunto a vocês. Algum de vocês já se deparou com um jovem ou alguém universitário, graduado, pós-graduado ou pós-graduando-se, que disse para você, essa é a tua verdade? Mesmo que você fale coisas evoluídas, fora do sistema, ele diz, isso é o que você diz. Com tantas vozes, tantas gentes, tantas religiões, tantos líderes, tantas nomenclaturas, tantas metáforas, tantos livros sagrados, tantas histórias, tantas revelações, tantas coisas. Quem é que está com a verdade? Quem é o caminho? Sim, mas você diz, Jesus disse, Jesus está na Bíblia, Jesus disse, ele é o caminho, a verdade. Isso não resolve para ele. E por lógica, e por ser óbvio, ele está certo. Muita gente está dizendo aí, ó, já me deparei. Eu passo isso com meu filho, estão dizendo ali, ó. Aí ele diz, essa é a tua verdade. Pasmem os senhores, pasmem as senhoras, eu estou dando mais força para vocês hoje. Para vocês verem o quanto que quem está com a verdade... Existem círculos religiosos com verdade. O EC é só mais um interpretador de uma verdade. E a verdade que eu estou falando, aí alguém diz assim, aí aquele que acha que sabe alguma coisa, ele diz assim, a verdade é Jesus, não é o EC, não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Quadrangular, não é Católico, não é Islã, não é Budismo, não é Agnosticismo, não é nenhum círculo, a verdade é Jesus. Você acha que está falando grande coisa, é mais do que isso. Quando Jesus disse que ele é a verdade, ele não falou, e aí os judeus vão interpretar, os judeus messiânicos, nazarenos, ele falou isso, mas dentro da concepção da Torá. Para chegar nesse caminho, tu tens que obedecer à Torá. A Torá. Tem que obedecer à Torá, ó. Pense um pouco. Se uma pessoa dessas, isso está acontecendo agora, em qualquer parte do mundo, morre e conheceu uma concepção de verdade, é justo, eu já falei isso em outros vídeos, mas agora muito mais aprofundado, é justo esta pessoa ser condenada, julgada, se ela não conheceu a tua verdade, a tua interpretação de verdade. Imagine que nós tivéssemos a missão louca, insana que os evangélicos acham que tem. Veja meu vídeo indo já foram. De pregar a todos uma interpretação. Para ser salvo tem que dar 7 passos e fazer o crivo. Já imaginaram isso? Quem é que ia se salvar? Mas é isso que os pastores fazem. Padres também. Por quê? Porque isso cria asseclismo, proselitismo, que você se fecha no mundo, você vira fanático, se torna um fanático, e você sai na rua com aquele ar de fariseu que Jesus tanto refutou, achando que você sim conheceu a interpretação verdadeira que te leva à salvação que nós aqui evoluídos chamamos de existência. Mas coitados, miseráveis, são todos esses vermes que eu estou olhando até na minha família, que não conheceram a interpretação da verdade que eu conheci. É exatamente isso que Jesus pregava contra. E eles, cristãos, jesuínos, nunca entenderão. Esse chat pode parar um pouquinho? Vamos combinar assim? Todo mundo que é evoluído agora pare. Eu vou pedir 10 minutos, tudo parado. Que eu preciso de 10 minutos, só 10 minutos.
para falar isso aqui, ó. Para o chat. Todo jovem hoje está sendo doutrinado a acreditar na verdade relativa. Mas a verdade relativa não existe. O que existe é transformação contínua. Mas podemos dizer, por conta da transformação contínua, através da teojustiça, que existe sim verdade relativa. 1 Coríntios 9, é sabedoria você sentar com um jovem e não dizer não, pelo poder psicológico do não, e não só por isso, porque também é verdade, você dizer, existe sim verdade relativa, jovem. Se esse chat não parar, amanhã não tem mais chat. É impressionante, eles não sabem usar o chat, é impressionante, não tem domínio nos dedos. Que coisa! Para quem que eu estou falando? Um monte de criança? Ó, verdade relativa existe porque realmente todos têm uma interpretação de verdade e eu vou provar. Como é o nome desse livro aqui? Isso aqui vai ser tão bom. Eu vou pegar uma página dessa Bíblia antiga aqui. Olha aqui. Isso aqui é uma página da Bíblia. Você está vendo uma página da Bíblia antiga, católica? Ela é sagrada. Acabei de rasgar. Rasguei toda a minha salvação. Ó. Se os jovens não estivessem certos, como estão? Jesus, em 3 anos e meio, eu já falei isso lá atrás no Desistematizando. Jesus teria dito: façam assim, se reúnam. Também casem uma vez só, ou fiquem solteiros. Bebam vinho à vontade, ou não bebam vinho. Se vistam assim. Falem meu nome desta forma. Acredite que eu sou 3, sou 2, sou 1. Batiza nas águas desta forma, dizendo isto no final. Se reúnam 2 vezes por semana e falem assim e façam assim. Eu pergunto a vocês, quem conhece de Bíblia aí? Deus é capaz de esmiuçar em detalhes ou não? Sabe por que é? Quem aí já leu Levítico? Quem aí já leu Deuteronômio? Números? A Torá é absolutamente minuciosa e descritiva. Ela tem detalhes de tudo. Propiciatório, mesas, preposição, até o prepúcio, como é que vai cortar, como é que vai fazer, que dia vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, que idade vai fazer, tudo em detalhes. Se Deus é capaz de falar com o homem, na linguagem do homem, dando detalhes, por que é que a Bíblia não é detalhada? Cadê os evoluídos para entender? Se a Bíblia, compilação de 2 páginas, ou mesmo que fosse um livro, mas fosse detalhada, eu estaria aqui como evoluído e todos estariam e deveriam estar aqui dizendo... Que tristeza esse chat. Deveriam estar aqui dizendo... Tá na Bíblia. Eu seria o primeiro a estar aqui. Tá aqui, ó. Jesus disse, não beba vinho. O que você está bebendo vinho? Tá aqui, ó. Não beba vinho. E é assim que a Bíblia é? Não é assim. A Bíblia é uma compilação, veja meu vídeo, a Bíblia não é sagrada, a Bíblia não foi feita para nós, de uma série de regras e condições que eu vou falar daqui a pouco. Então,
É lógico que se ela exige interpretação, e eu falei isso no vídeo A Bíblia Não é Sagrada, qual é o problema de ter tanta igreja evangélica? Porque eles interpretam a Bíblia. Por que a igreja católica é uma, ou parece ser? Porque ela não interpreta a Bíblia. Então o problema está na interpretação. Se Deus que criou o homem tão complexo sabe que isso é tão complexo, sabe que isso é tão difícil, por que Deus ia nos abandonar se ele disse que estaria conosco até o final? Aí ele diz que estaria conosco, mas ao mesmo tempo ele solta isso daqui na nossa mão e diz, olha, se dividam, se odeiem, se matem, se julguem, se separem, se condenem. Não tem lógica. Deus é amor ou não é? Mas ele veio colocar o fogo, irmão Áquio. Não confunda. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de vida. Amanhã eu tiro o chat, não dá mais esse chat. Vocês entendem isso? Verdade relativa, é claro. Todos nós temos uma concepção da verdade, uma interpretação da vida de Cristo, das palavras de Cristo. Por quê? Porque não tem criteriosamente a repetição do que ele falou. Eu não estou nem falando em acréscimos, subtrações e problemas de sinônimos, não estou nem falando. Eu estou falando que não dá. São histórias montadas de uma forma bibliográfica que não dá. Dá para ser referência. Dá para ter modelo, paradigma, mas é isso mesmo que eu estou falando. Por isso que é verdade relativa. Agora eu vou entrar lá, na parte que eu tanto queria. Se existe verdade relativa e ao mesmo tempo não existe, como eu sempre digo, o evoluído sempre responde sim e não. Existe verdade relativa? Sim e não. Mas existe sim transformação contínua. Por quê? Porque estamos sempre em evolução. E por quê? Porque a cada momento que evoluímos, a grandeza de Deus também se manifesta e continua a evoluir em nós. Por isso que eu li agora para vocês, Jesus dizendo, acabei de ler para vocês. Jesus falou, a quem mais é dado, concebido, evolução, mais será exigido. Por quê? Porque existe uma evolução, uns recebem mais, outros menos. E como é que vai ser o julgamento de Deus? Vou dar um exemplo. Eu falei há pouco, um pedófilo pode ser condenado no purgatório igual alguém que simplesmente se afastou dos seus irmãos e não praticou a caridade como deveria? Mas eu vou dar outro exemplo. E vocês vão entender melhor agora. Nós somos iguais? Eu falei em Biguaçu. Foi Deus quem fez. Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Foi Deus quem fez. E permitiu biotipos diferentes, cores diferentes, e sem a interferência dele, acabou de ter um tiroteio dentro da casa de Deus. 26 batistas morreram no culto servindo ao Senhor. Cadê a casa de Deus? Como é que aquilo é chamado de casa de Deus? Com base na Bíblia. Olha a interpretação do Velho Testamento. Só que no tempo do Velho Testamento, quem encostava no tabernáculo ou encostava no templo, morria. E hoje eles entram na casa de Deus, fazem de tudo e não acontece nada. Então tem alguma coisa errada. Mas não é uma, é tudo. Quem entendeu aí? Mas eu estou ensinando. Deus não interfere. Mas não adianta. Agora vai ser bom demais. Gente, se uma pessoa tem uma... Deus não interfere. Uma pessoa tem uma história difícil, nasceu na pobreza. Deus vai julgar ela igual àquela que nasceu na riqueza? Se uma pessoa foi abusada sexualmente na infância, vai ser julgada igual a outra? Se uma pessoa
escolheu tudo certo ou quase tudo certo na vida e deu tudo errado. Cheio de traumas psicológicos, cheio de problemas, tristezas, perdeu o pai cedo, perdeu a mãe prostituta, o pai ladrão, isso e aquilo, nasceu numa comunidade aonde nessa comunidade roubar era normal. Nasceu no meio de um povo pagão onde adorar o Deus Sol era normal. Se prostrar diante de Vossa Senhora era normal. Deus vai julgar igual? Segundo os teus padrões bibliológicos da tua denominação, do que você acha que é de Deus? Qual é o teu padrão? Qual é a tua verdade? Ontem podia cortar o cabelo, hoje não pode? Que verdade é essa que muda? Por quê? A quem mais é dado, mais será exigido. E como é que é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus não é numa concepção de interpretação. Vou repetir. Quer escrever na tua casa? Aprendiz bom, iniciado bom, escreve. O julgamento de Deus não é com base na interpretação do homem. Mas com base no quê? Na transformação contínua. Um dia você foi católico. Um exemplo do tamanho da complexidade que é o corpo do homem, o cérebro do homem, a vida do homem, a vida dos outros. Um dia você foi católico. E para você, nesses dias que você era católico, você foi 18 anos católico. Aqui, fazer tal coisa era adorar a Deus. Aqui, nesse tempo, nesses 18 anos, quando você comia carne no tempo da quaresma, você estava errando. Era um pecado. Nesses dias aqui, você podia ir no baile, dançar, tomar um vinho. Não era pecado. Nesses dias aqui, o padre ensinava você a ajudar as pessoas. Aí um dia você mudou e foi por um ano espírita, kardecista. A sua compreensão mudou, os seus dogmas mudaram. A sua visão de mundo na transformação contínua mudou, porque a verdade tua foi interpretada e, portanto, ela era relativa. Quem está entendendo? E depois você foi evangélico por mais 10 anos. E agora, baile é pecado, dançar é pecado, vinho é pecado, muita coisa é pecado. Mas não é pecado, muitas outras mudaram os dogmas, mudou a interpretação, porque a verdade é relativa. Não tem um anjo dizendo para ti, olha, não tem nada claro. Tudo é penumbra, tudo é nuvens, nebulosas, escuras, tudo é turvo. Sabe quem falou isso? Paulo. Paulo disse agora, Paulo no momento mais lindo da vida dele, Selá, ele disse agora eu vejo como um espelho embaçado. Paulo está dizendo aqui a verdade é relativa, aqui cada um tem a sua verdade, cada um interpreta de um jeito, fariseu, saduceu, samaritano, e quem é que está certo nessa bagunça toda? Essênios, os gregos. Quem é que está certo? Deus não leva em consideração. Atos 17, o tempo da ignorância. Por que Deus não leva? Porque é isso aqui, transformação contínua. Se você morresse aqui, se os teus dias se fechassem aqui, sabe o que ia acontecer contigo? O teu purgatório, ou a tua salvação, a tua existência ia ser com base nesse bem e nesse mal. E mal é diabo e bem é Deus. Ou seja, o que para você era Deus aqui, o que para você era diabo aqui?
Aí você foi espírita, mudou a compreensão de Deus, diabo. Evangélico, mudou a compreensão. Aí desigrejado 1 ano, mudou a compreensão. Agora filosofia é que. Aí você está no EC agora há uns meses, alguns dias, a tua compreensão mudou de novo. E se você morrer hoje, estando no EC, muda um pouquinho. Se você morrer hoje, aqui, vai ter que ser essa aqui. Se você morrer hoje, aí, obrigado. Se morrer hoje, com a mente evoluída que você tem, nada mais condena aqui dentro. Então você está livre do pecado. O problema é que continua uma outra concepção de Deus e diabo. Quando você escuta o Áquil e sente afinidade com a tua alma, e você diz, então, Deus é fazer o bem ao próximo e diabo é fazer o mal ao próximo, é dentro dessa concepção de interpretação da vida evoluída que você tem hoje que você vai ser julgado. Transformação contínua. Ou seja, se alguém se diz crente, e o crente é o que mais faz isso, carismático, católico não praticante. Se alguém se diz, se tu é da Deus e amor, você que está me assistindo agora, se é de uma denominação que eu nem sei qual é, que lá na interpretação pelo Espírito, que na verdade é balela, é a cabeça do teu pastor, ou a tua cabeça, se lá é errado fazer tal coisa e você faz, você está errado. Mas não está errado porque cortar o cabelo é pecado para Jesus. Está errado porque você está desobedecendo aquilo que você, dentro de uma agremiação inserido, aprendeu como sendo o bem. Se para você naquela concepção, dentro da elastificação da tua consciência ainda fechada, presa, com um véu diante dos olhos, se para você aquilo é errado, então é. Se é ensinado todo dia para você que a interpretação sobre o que é bem e mal, sobre o que é Deus e diabo, lá dentro é errado, então como é que o islâmico vai ser salvo? Como é que o budista vai ser salvo? Como que o indiano, o hinduísta vai ser salvo? Como que o agnóstico? Qual é a concepção? Todos têm Deus e diabo. Eu disse nessa trilogia sobre desejo e oração que até o ateu ora o dia todo, porque quando ele deseja o bem, ele ora a Deus. Quando ele deseja o mal, ele ora ao diabo. Quais são as concepções do ateu? O ateu diz, mas eu não sou de círculo religioso nenhum. Então se você não é de círculo religioso nenhum, mas você também tem uma concepção interna de bem e mal. Não existia escritura, não existia nada. Quando Caim matou Abel, e o que é que aconteceu? Ele fugiu de Deus com vergonha, porque a consciência dele dizia que aquilo era errado. A tua consciência, é nela que fala o bem, é nela que fala o mal. É a tua consciência que vai te julgar, que te condena. É isso que significa diabo, acusador. Ela acusa você e diz para você, dentro da cultura, da educação que você tem, que você adquiriu, que você nasceu e cresceu, dentro das tuas experiências, você está errado. É por isso que quando eu bebia vinho lá atrás, aqui acusava. Hoje eu bebo vinho e quero mais vinho, não me acusa. Porque para mim não é mais diabo, mas eu ainda tenho outros diabos. De modo que todos nós passamos pelo mesmo crivo. Quer mais evoluído, menos evoluído, mais educado, menos educado, mais rico, mais pobre. Por isso que Apocalipse 20 diz, estarão lá os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os livres, os escravos. Todos estarão lá, evoluídos ou não, todos vão comparecer. Porque todos dentro da verdade relativa e transformação contínua serão julgados dentro daquilo que aprenderam. Olha que grande revelação! Quem é que está aí, que é evoluído, que é sábio, que está entendendo, pelo amor de Deus? Eu falei essas coisas na reunião aqui em Biguaçu, foi uma maravilha. Eu vi que as pessoas entenderam e eu quero sentir a mesma coisa aqui.
Todo ateu, todo agnóstico, toda pessoa tem uma concepção. Aí você diz, irmão Áquil, mas então quer dizer que se é assim, eu vou dar um jeitinho, eu vou burlar, eu vou fugir desse negócio e eu vou acabar com todos os dogmas da minha cabeça, todas as minhas fobias, traumas e medos, eu vou fugir de tudo agora. E eu vou dizer para mim mesmo, eu tenho força, eu sou evoluído, eu vou dizer, tudo isso não é mais pecado, não é mais pecado, nada mais é pecado, não existe mais pecado. Como tem algumas religiões que dizem, algumas sim, existem. Olha que revelação, gente. Você está mentindo para você mesmo. Porque pecado não é a concepção mística religiosa, pecado significa erro. E toda vez que você errar, a tua mente vai te acusar. Você pode fugir da voz do Áquil. Você pode nunca ligar um vídeo do Áquil. Você pode nunca abrir a Bíblia. Você pode nunca escutar nada de religião nenhuma, nem ler nada de religião nenhuma, nem de fé, nem de filosofia. Mas você nunca vai poder fugir da voz da tua consciência, que vai falar com você exatamente no mesmo nível da tua evolução, porque Deus está dentro de você através da tua consciência, operando disjuntor a biscolha de bem e mal. Nossa, isso é demais. Que bom que vocês estão entendendo. Ó, se uma pessoa morrer, eu falei na reunião em Biguaçu, Túlio Emerson Adelaide, se eu ver, e se vocês verem a partir de hoje um crente da Deus e amor assistindo televisão, você mesmo trate de ligar para o pastor dele e dizer, tá assistindo televisão esse pecador que vai pro purgatório. Você mesmo denuncia ele. Porque na concepção presa do véu, 2 Coríntios 3, bitolado, se ele morrer achando... Para ele não é pecado? Então se para tu é pecado, se para tu é, então não erra. Não erra. Mas irmão, que é que eu estou aqui na igreja, eu acho bonito o coral, nasci aqui, mas eu não concordo com muita coisa, então cai fora. E viva uma vida de coerência. Eu vou perguntar aqui aos meus ilustres convidados. Quantos por cento vocês acham, vocês três estão aqui, dos evangélicos? Dos evangélicos. Um público que nos assiste muito, infelizmente. Quanto vocês acham dos evangélicos que não seguem à risca? Porque eles são santidade, santidade, santidade. Quantos por cento dos evangélicos não seguem o que a sua igreja diz como sendo verdade? Quantos? É mais fácil em Aparecida, falei, né, Túlio? É mais fácil em Aparecida encontrar milhões de católicos seguindo fielmente, islâmicos lá. Olha, aquelas peregrinações, a Meca, olha. O pessoal se entrega. Aquela é a compreensão de bem para eles. Para eles aquilo é o bem. O índio se reúne, obedece o cacique. É a compreensão de bem. Vai ter um bandista que vai obedecer a compreensão do que ele acha que é bem. Mas evangélico está lá dentro e faz o buffet gospel. O pastor diz que tem que dar o dízimo, mas eu não dou. O pastor falou que eu tenho que batizar de novo, mas eu não vou batizar não. Ele não é dono da minha vida. A minha igreja entra na política, mas eu não concordo. Você vive uma mentira. Uma incoerência. Era melhor ser um católico. Era melhor ser um umbandista. Era melhor ser um ateu. A ser um mentiroso. Essa foi, doeu aí, não doeu, evangélico? Ai!
É muito triste isso. Quanto mais eu estudo sobre os evangélicos, mais preocupado eu fico com eles. Sério mesmo. Gostaria que fosse diferente. Até pelo meu histórico. Mas olha, 18 anos aqui. Vamos pegar aqui o cidadão. O João ficou 18 anos. José, 1 ano, 10 anos, 1 ano. Aonde ele morrer aqui, que encerrar os dias do holograma dele, que ele venceu o crivo, como é que ele vai vencer ou perder o crivo? Vai existir ou inexistir? Como? Através da verdade relativa e da transformação contínua. O que era bem e mal, Deus e diabo, quando ele morreu, desde o dia que nasceu, desde o dia que ele mudou o disjuntor de consciência, de inocência, melhor dizendo, para consciência, até o dia de sua morte. Do primeiro dia da sua consciência até a sua morte, o que foi Deus e o que foi mal para ele? O que foi bem e o que foi mal para ele? O que foi Deus e o que foi diabo para ele? É dentro disso que até o justiça vai julgar. Aí se você diz, volto a dizer, estou encerrando. Não, se é assim, irmão Raquel, então eu vou abolir todos os dogmas, eu sou livre das fobias e traumas e medos. Não adianta. Você não foge da tua consciência. Para onde você for, quanto mais você evolui, mais evolui o padrão, o paradigma, o padrão de Deus aumenta para você. A quem mais é dado, mais é exigido, mais será cobrado, mais sobe, porque mais você vai enxergar as coisas. E mais coisas vão aparecer para você como sendo erradas ou não. A consciência vai trabalhar mais. Antes a voz da consciência era mística, Deus, diabo. Antes a voz da consciência não trabalhava muito. Esse é o problema de ser evoluído. Porque a evolução faz a voz da tua consciência falar muito com você. Quem entendeu aí? Então se você morrer hoje na filosofia é que você vai ser julgado dentro do que é Deus e diabo para você hoje. Se você morrer crente, evangélico, carismático, católico, é o que você fez até hoje. É uma transformação contínua. Tu acha que tem que guardar o sábado? É isso que Paulo falou em Romanos 14. Agora sim podemos entender. Agora sim podemos ter essa revelação do que é Romanos 14 como nunca antes. É isso que Paulo estava dizendo. Se para você é importante o sábado, então seja coerente e guarde. Mas se você abriu os teus olhos e viu que o Shabá é Jesus e que isso é insignificante, então não guarde. Mas os seus dogmas, as suas concepções e interpretações mudam. Mas o bem e o mal estão na vida de todos. E todos serão julgados por aquilo que aprenderam ser o bem e o mal. De modo que ninguém poderá enganar ao Criador. Sabe o que o religioso, última frase, sabe o que o religioso acha? Que o julgamento de Deus, quando a pessoa morre, ou lá no trono branco, Deus vai abrir um livro sagrado qualquer, o Corão, Torá, a Bíblia, vai abrir e vai fazer assim. Aqui está, inciso, parágrafo, artigo. Ora, vejam vocês nunca assistiram um julgamento? Quem aqui já assistiu TV Justiça? Quantas horas tem um julgamento? Quantas páginas tem aquele compêndio judicial que nunca termina? E a interpretação. Um juiz. Vamos pegar aqui um rapaz que roubou manteiga no supermercado. Um juiz manda prender. O outro, com a mesma Constituição, manda soltar. O outro diz que ele vai ter que pagar com trabalhos sociais. E assim por diante. Não é isso que acontece com a justiça? Cada juiz interpreta do seu modo. Então, se houvesse escrita, se fosse pela Torá, a Torá é só o delineador, é o norte, não é o determinador. Se fosse pela escrita, o julgamento de Deus seria injusto, porque as pessoas diriam, mas o Senhor não colocou a relatividade. O Senhor diz, não matarás, mas você matou.
O Senhor disse não matarás, mas acontece que aqui nesse caso o Senhor não... Olha, esse caso é um caso único. E como é que fica não matarás? É para qualquer um, é assim? Mas o Senhor veja bem como é que eu nasci numa família assim aconteceu isso comigo. A mulher veio sobre mim e fez isso, eu fui me defender. Está entendendo a relatividade? Deus seria injusto. Que lindo, né? Mas tem mais ainda. Eu falei que era a última frase, esqueci que tem um texto para eu ler aqui, ó. Agora entendemos o amor de Deus e como será o seu juízo. O que determina a sua existência, salvação ou inexistência, perdição, são suas escolhas mediante a cultura que recebeu dos seus pais. Eu estava esquecendo disso aqui. Gente, pastor, padre, freira, médium, monge não serão tão julgados como diz Hebreus 13:17, os guias, 1 Pedro 5, como serão os pais. Ensina teu filho no caminho, no bem, que deve andar. E quando mais tarde não se afastará, desviar, pecha, rata e avon, não se afastará dele. Quem é o culpado de tudo? Pai. Você não é pai, não seja pai, tá acabando o mundo. Mas se tu for pai, né, Emerson? Tem mais gente, não é só tu. Se tu fores pai... Tá difícil esse tu aqui, pegou eu depois que eu fui pra Gramado. Se você vai ser pai ou já é pai, você vai ser culpado de tudo. Ninguém no mundo é mais... Sabe quem é o ancião do lar? O ancião que guia, que deve ensinar o bem e o mal. Com Bíblia, sem Bíblia, com Alcorão, com Torá, qual verdade for. Mas você é que tem que ensinar o bem e o mal pro teu filho. Acontece que quando um filho aprende a beber água desde pequeno, ele vai tomar água. Quando um filho... Eu, por exemplo, desde pequeno sempre tomei café com leite. Eu não consigo tomar café sem leite. Exceto, diz a psicologia, que o exagero leva a fobia. Exagero leva a fobia. Se eu tomasse só leite e minha mãe me enchesse de leite, eu não ia mais querer ver leite na minha frente. Mas não foi assim. Foi equilibrado. Então eu gosto de café com leite. Mas quem desde pequeno tomava café preto, hoje só toma café preto. Porque nós somos esponja, porque somos, quando criança, nós aprendemos, são os pais que vão escrever, a página está em branco, o código-fonte está começando, é você que vai fazer os primeiros registros, é você que vai escrever ali a Torá do teu filho. E você é o culpado, porque você vai dar ao norte dele. Você será culpado de tudo que você ensinou para os teus filhos. Qual que é o maior problema dos consultórios terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos? Por que existem tantos ladrões? Por que esse canalha desse ordinário matou essa menina de 22 anos agora, estrangulada? Ela foi dar carona, vocês devem ter visto. Por que essas coisas terríveis? Tudo ausência de pai, ausência de mãe, ausência de pai, ausência de mãe. Esse é o problema de tudo. E às vezes o pai é presente fisicamente, mas fisicamente não, tá vivo, mas não tá. Não conversa com seus filhos, não dá atenção aos seus filhos, não instrui seus filhos. Instrui seu filho no caminho. Não instrui, não há instrução, não há doutrina, não há doutrinação, não há bem e mal, não há compreensão. E pelo contrário, pais que estupram seus filhos, eu não estou falando nem do estupro sexual, estupram. No sentido de dar mau exemplo para os seus filhos precocemente. Vocês serão cobrados de tudo isso. Pais de sangue, pais espirituais. Sabe por que se chama padre, madre, papa? Porque somos paternidade espiritual. Timóteo, Filemon, Tito, filhos na fé de Paulo. Nenhum problema quanto a isso, o problema está no título. Nós também, eu, por exemplo, como padre espiritual, como paternalidade espiritual, ensinando, no sentido de guiar, veja bem, está na Bíblia. No sentido de guiar. Eu serei culpado. Abra aí, Hebreus 13:17. A quem muito foi dado cultura, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
Encerro com uma frase minha criada para esse estudo Revelação. Escute. É pecado transgredir a lei que você conheceu como sendo Deus, como sendo bem. O problema não é conhecer a lei de Deus. Se todos tivessem que conhecer a lei de Deus e a tua interpretação de verdade. O problema é transgredir a lei que você considera ser Deus, o bem. E por aí que cada homem será julgado. O que é cultura? Eu ensinei vocês, cultura vem de cultivar, é como a terra foi preparada, arada. Como os pais prepararam a terra dos seus filhos. É o que determinará seu futuro, suas motivações, seus desejos de bem, orações de bem, desejos de mal. Exemplo, eu disse em Biguaçu, o pai diz, não toque nessa caneta, filho. Aí para o outro filho mais velho ele diz, pode usar. O filho mais novo diz, por que ele pode? Por que eu não posso e ele pode? Porque o que é pecado para um não é pecado para outro. Por isso que essa concepção de Bíblia Sagrada é totalmente errada. Quer que eu prove mais ainda? Eu vou morar num condomínio em Gramado. Por certo, eu nunca vou ler a Constituição do condomínio. As leis, as regras, as atas de reuniões do condomínio. Mas por certo, pelo que sou e pelo que os meus pais me deram de cultura arando a minha terra, eu serei um excelente condômino, não dando problema para o síndico, nem para o prédio, nem para a vizinhança, obedecendo às regras. E se eu não obedecer alguma, imediatamente vou me desculpar e procurar acertar. Porque eu sou do bem. Porque desejo o bem. Eu não preciso da constituição do condomínio para ser bom. Mas aquele que é mau precisa. Então sabe por que existe esse registro, essa compilação de registros? Isso daqui eu chamo agora não mais de livro das referências. Isso daqui é o pretexto de Deus. É a forma precavida, prudente do Criador poder, no juízo final, condenar as pessoas ou salvá-las. Porque aqui está a história de homens que passaram por aqui e venceram o crivo. E a história, por mais metafórica, analógica, por mais tipológica e difícil de interpretar que seja, uma coisa é certa, a Bíblia é o livro de referências de pessoas que desejaram o bem e desejaram o mal. De referências de pessoas que foram do bem e que foram do mal. Isso ninguém pode negar. Até quem não gosta da Bíblia sabe que a Bíblia fala de bem e mal. Eita nós. Ouça seu diabo e corra para a luz. É isso que o diabo faz. Faz a gente correr para a luz. Os fracos precisam de religião. Precisam de cultos. Precisam do misticismo. Precisam de dogmas. Precisam de doutrinas elementares. Precisam de amuletos, de imagens, de proibições, de exortações constantes, toda hora. Esses dias ainda eu estava exortando aqui, alguém disse, ainda bem, irmão, que o que você me sacudiu, porque eu estava precisando. Você tem que evoluir até chegar ao ponto de cada vez menos precisar que alguém esteja sempre te exortando e te chamando para os teus limites. É você que tem que se limitar. Cada vez menos precisando do áquil. Muita dependência do áquil é pessoa muito pouco evoluída. Mais evoluída, menos áquil. Não é que você vai deixar de me assistir. É que você não precisa de mim para dizer o que é certo e o que é errado. Para te motivar.
nem de ninguém. Nós precisamos das pessoas, claro, estamos no crivo, mas entenda o que eu estou dizendo. Exortações constantes e de livros sagrados, Bíblias, Torás, Alcorões. Por fim, agora sim, eu tinha esquecido desse texto, por isso que eu falei que estava terminando, mas agora estou. Estávamos em Laguna, não é, Adelaide? E tinha uma procissão lá, da padroeira da cidade, que é a Nossa Senhora da Glória. Alô, José e Márcia, que são de Laguna. Eu falei para o Valdemar, Lucélia, Maria Augusta, Maria Adelaide, que estavam comigo no carro, eu disse, sabe o que esse padre está pensando dessa procissão? Sei lá, uns quantos? 10, 12, 15, carregando a santa. Sabe o que esse padre, na verdade, pensa sobre isso? Aquilo que aquele padre falou para ti um dia na igreja católica. Que tudo aquilo ali é uma grande tolice. Mas ele tem que fazer aquilo porque pessoas não evoluídas, tolas e místicas precisam daquilo para exercitar a sua fé. Mas o padre não é, muitas vezes, um vigarista, um charlatão, muitas vezes não é. Ele acredita no exercício da fé. Só que ele aprendeu através da igreja que, olha só, pessoas, para poder exercitar a sua fé, dependem dessas festas, procissões, dogmas, imagens, amuletos e tudo mais. Eu pergunto para vocês, um bom funcionário precisa de um patrão chamando a atenção dele? Um bom funcionário precisa ficar lendo quais são as normas da empresa? Um bom morador eu já citei. Então a última frase de hoje está aí na tua tela. Lê comigo. Regras são feitas para conter desordeiros e apenas referenciar, nortear os bons. Quem precisa muito da Bíblia é porque ainda não é evoluído, é porque ainda é fraco e não sabe seus limites. Bom isso, não é? Existe verdade relativa? Existe. Mas à medida que você evolui e relativiza a verdade, existe dentro de você uma transformação contínua. E não importa o quanto você evolui ou não, você será julgado pela verdade ou pela mentira, pelo bem ou pelo mal, por Deus ou por diabo. Quem aí tem desejos de bem, o poder dos desejos vai além do poder de uma oração. Porque o poder dos desejos é que vão determinar a tua salvação. O poder dos desejos é que vão determinar a tua existência ou inexistência. Eu tenho uma chamada para fazer agora, depois da vinheta. Segura aí.